Oi, eu sou a Carol e estive à frente do quarto episódio do Abordaria. Dessa vez, o nosso podcast foi com a Pri Barbosa, Dolores Essos e Eva Oviedo. Esse bate-papo fez parte do mês da ilustração da Aborda, onde nós e nossos artistas falamos um pouco sobre a técnica e linguagem da ilustração. Tem muito mais conteúdo lá no nosso Instagram, @aborda.arte. Agora vem com a gente, que esse episódio tá imperdível. Oi, boa tarde. Eu sou Carol Erzengutti. Eu estou à frente da Aborda, uma agência que cuida da carreira de diferentes artistas no Brasil. E esse é o nosso quarto episódio do Abordaria, o nosso podcast, onde artistas entrevistam artistas. E hoje a gente está fazendo a nossa edição especial do nosso mês da ilustração, com 3 artistas com quem a gente trabalha: Dolores Essos, Eva Oviedo e Priscila Barbosa. E eu vou conversar com elas, a gente vai bater um bate-papo sobre esse universo da ilustração e como isso permeia, né, e como isso caminha, digamos assim, no mundo da arte. Para quem não conhece os nossos podcasts, eles estão disponíveis no Spotify e no YouTube. A gente já teve 3 episódios. O primeiro a gente tem Alberto Pereira sendo entrevistado por Priscila Barbosa. O segundo, a Casé entrevista a Luna Bastos. O terceiro é uma edição especial com um parceiro de mercado, Evandro Macedo, onde a gente fala da última edição da Semana de Arte de Miami, e esse é o nosso podcast do mês da ilustração. Para a gente começar, eu vou começar me apresentando. Eu sou uma mulher branca, alta, bem grande, tenho 1,73 m, tenho cabelo curto, encaracolado, uso óculos para ler. E hoje eu estou com uma camisa preta com estampa branca, escrito Naked Neuras, que é a cara da arte. Eu queria começar pedindo para vocês, meninas, se apresentarem, agradecer aí, enfim, tudo isso que a gente vem construindo juntas, que tem sido muito incrível. Eu acho que a gente pode começar em ordem alfabética, a Dolores começa. Queria que vocês começassem contando um pouco da área de atuação de vocês, enfim, um pouco como é que a ilustração permeia o trabalho, como é que a ilustração chega, passa e acontece no trabalho de vocês, e também como é que, enfim, conta o que quiser sobre vocês para a gente começar essa história. Tá. Meu nome é Dolores Essos, eu sou uma mulher branca, baixinha, de 1,55 m, cabelo solto, ondulado, nunca penteado. E eu sou... Bom, o desenho, a ilustração entrou na minha vida, acho que desde sempre, porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu me comunico melhor por imagens. Então, desde criança, eu desenho, aprendi a desenhar. Sou formada em cenografia, então o desenho técnico também é uma coisa que faz parte, né, da minha história. E acho que eu, na vida, fui mesclando isso, e hoje em dia eu trabalho tanto com ilustração, pintura e mural, que eu acho que eu consegui misturar todos os conhecimentos que eu tive durante a vida, nessas 3 coisas focadas, né? Legal. E Eva, acho que você pode se apresentar agora. Eu sou a Eva Oviedo, eu sou uma mulher branca, de cabelos nos ombros cacheados, e eu uso um óculos laranja. Eu comecei a entrar na carreira artística através da ilustração, né? Ilustração de revistas, que é sempre em cima de um texto, de uma ideia de alguém que a gente procura complementar. E eu comecei a trabalhar ilustrando para revistas, para colunas de opinião. E depois eu comecei a desenvolver uma linguagem artística própria, com símbolos, com uma história, com uma narrativa própria, e essa que eu considero mais artística, autoral, não que a outra não seja, mas que tem uma narrativa mais minha, e que veio depois da de ilustração. Mas nessa me deu mais liberdade para explorar outras
outros suportes. Mas eu gosto muito de ilustração porque me permite entrar em contato com narrativas de outras pessoas, isso sempre eu acho muito rico. E você, Pri? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Pri Barbosa, eu sou uma mulher branca, também uma mulher grande, como a Carol menciona que ela é. Sou uma mulher de 1,76, gorda, cabelo cacheado, castanho, comprido. Eu tô com uma blusa preta de bolinha branca e vim aqui falar um pouquinho também sobre a minha carreira. Acho que eu tenho pontos da carreira que são muito parecidos tanto com a Dolores quanto com a Eva. Também comecei na ilustração mais no mercado editorial, mais ilustrando para revista ou em offline. E hoje o meu trabalho se divide, né, em 3 áreas, se ampliou, né, para alcançar essas 3 áreas, que é a ilustração, o muralismo e a pintura. Então, acho que é legal a gente bater esse papo aqui hoje, né, com tanta gente que acompanha o nosso trabalho e o trabalho da Aborda também, né, que não tem só artistas da arte urbana, né, mas também artistas da área da ilustração. Isso é bom, também estava pensando sobre isso enquanto a Eva estava falando, né? Que é muito interessante, né? Assim, as pessoas, no primeiro momento, eu acho que porque a gente acabou tendo bastante relevância, né, na arte urbana, as pessoas têm muita dúvida, né? Ah, vocês só trabalham com artista de arte urbana? E aí outro dia eu falei, não, inclusive a gente agora tem a Eva, né? A Eva virou a nossa grande musa, né? De trazer a exceção e confirmar a regra, né? Que é péssimo também, né? De uma outra pessoa. E aí tem uma coisa que ela falou agora, cara, que me chamou muita atenção, né? Que é isso, né? Que é a ilustração para que vem junto com uma narrativa do outro, né? Que na verdade é muito interessante, né? A gente acho que quando a gente começou a pensar a semana, né, da ilustração foi muito por conta disso, né? Por esse desejo de levar para outras pessoas um universo que às vezes as pessoas não têm tanta intimidade, né? E a Eva contou, e acho que ela vai contar agora, né? Que acho que essa é a hora que ela vai brilhar, porque ela conhece isso, enfim, muito, né? Mais do que nós três, com certeza, sobre essa história da ilustração. E isso eu acho que tem esse ponto, né, de virada, né, que é a grande diferença da ilustração, né, que é você construir em cima de uma narrativa que não é sua, né, porque quando você pinta, né, a narrativa ela é própria, né. Não sei, vocês podem falar aí, né? Eu não pinto, eu só olho. Mas eu queria que você contasse, Eva. Eu acho que, assim, quando você me contou na nossa reunião, eu fiquei assim, tipo, de cara, eu não tinha metade da história, não conhecia metade da história. Eu acho que é legal você contar para quem está ouvindo, assim, um pouco sobre essa história da ilustração. Eu vou falar brevemente, porque, assim, uma história comprida. E eu acho muito interessante olhar para a arte da ilustração como uma coisa que tem uma linha do tempo própria. Porque quando a gente aprende história da arte, que até hoje já é uma coisa superada, porque é muito linear em cima de uma narrativa europeia e tal, não sei o quê, a gente acaba sempre caindo nas mesmas eras, né? Então tinha o cubismo, então tinha o impressionismo, então não sei o quê, como se fosse uma história linear de acontecimentos e que ignora muita coisa que estava acontecendo fora disso e deixa de fora histórias como a da ilustração, que ela era considerada, pelas suas características, de vir junto com o texto, de vir junto com a ilustração, de vir acompanhando uma outra história, ela é considerada menor às vezes, assim, porque como se ela servisse como um complemento para uma informação. Mas ela tem uma linha do tempo muito própria, muito interessante, que vem desde, assim, o livro dos mortos dos egípcios, que eles explicavam como fazer para a alma, para encaminhar a alma depois, que era, tipo assim, um manual de instruções mesmo. E o desenho era importante. E aí, assim, os retratos da vida cotidiana do Japão, que eram em xilogravuras, a ilustração como maneira de contar a história, por exemplo, no cordel nordestino. Tem muitas formas de usar a ilustração ao longo da história da arte que foram um pouco deixadas de lado quando a gente estuda a história da arte formal. A gente acaba deixando muitas dessas técnicas que as pessoas usavam para se comunicar de fora, porque elas entram como se fosse dentro da comunicação e não da arte, como a arte fosse uma coisa com
extrema subjetividade, e a ilustração não tivesse isso, mas a ilustração também traz isso, porque além de só acompanhar, se fosse só para dizer a mesma coisa que o texto diz, não era necessário existir a ilustração. A ilustração existe para complementar, para contar algo a mais, para deixar algo que só pode ser contado em imagens. Então, toda essa história que vem, ela vem muito atrelada a inovações tecnológicas, né? Desde, assim, quando inventaram uma maneira de reproduzir a ilustração e não ser uma peça única, também inventaram uma maneira de fazer com que aquela comunicação chegasse a mais pessoas. E isso desde a xilogravura, desde a litogravura, a prensa, que foi inventada na China, a invenção do livro e a distribuição do livro, tudo isso, essa história da ilustração vai caminhando junto com a história da comunicação humana, de massa, né? E isso é super rico, super importante de ser contado, porque explica, de certa forma, como que a informação chega nas pessoas e como que a gente, enquanto artista também, consegue se aproveitar disso, dessa característica dela, também para levar as coisas adiante. Tanto uma informação que é isso hoje, que a gente fala do uso da internet, do uso do Instagram e das redes sociais para comunicar uma coisa, uma ideia, ajudar a passar para frente alguma informação que a gente queira, é ilustração, né? Tem o lado artístico, que tem em todas as artes, mas a ilustração tem essa característica. Eu acho que saber dessa história dela é entender melhor como a gente pode usar ela melhor. Fiquei pensando aqui, você acha que é por isso, assim, eu não sei o que vocês acham, você acha que por conta dessa, vamos dizer assim, desse caminhar junto da comunicação, é que a gente percebe muitas vezes a ilustração num lugar não valorizado, assim, quando eu chamo não valorizada, numa não valorização de mercado, né? Porque acho que isso é uma coisa que a gente sempre discute, né? Eu falava muito isso com a Pri, né? Eu lembro a primeira vez quando a gente começou a trabalhar, quando ela me mostrou o primeiro preço de um trabalho de ilustração, eu fiquei assim, de cara, assim, porque era muito baixo, né? E eu não sei, eu fico pensando, né? Pensando sobre isso, o que vocês acham? Né? Até essas foram as perguntas que a gente recebeu, né? Por que às vezes a ilustração ela não carrega esse, vamos dizer assim, esse glamour, entre aspas, da arte e acaba sendo colocada num lugar onde não pode ser tão valorizada? Eu fico sempre nessa... Eu não consigo entender, assim, eu fico sempre me perguntando. Não sei se tem um pouco a ver com isso que a Eva falou, né, de caminhar junto com uma narrativa do outro, né, se está, como quem diz assim, sendo emprestada para apresentar uma história. Não sei, assim, o que vocês acham? Às vezes eu acho que a ilustração, ela tem muito do apagamento do artista, sabe? Conforme a gente vai se atrelando a produtos, a marcas, enfim, e colocando o trabalho a serviço dessas propagandas, principalmente, eu acho que o artista vai sendo apagado, assim. E nisso eu sinto que existe uma desvalorização que é também monetária, né? Eu vejo que quanto mais um ilustrador, ele, hoje em dia, né, falando de hoje, quanto mais ele fica reconhecido pela ilustração e ele em si se torna uma figura de interesse, parece que o preço vai aumentando, assim, você consegue exigir mais. Mas o trabalho por si só, sem a pessoa, parece que não se sustenta, não se valoriza, né, para esse mercado. E isso é muito triste, né, porque como a Eva falou, é um trabalho que é muito bem pensado, né, a ilustração, quando a gente está aliando o nosso trabalho ao trabalho de uma outra pessoa, como, por exemplo, num livro, ou ao trabalho de outras pessoas, como nas campanhas publicitárias, ela não é um trabalho feito do dia para a noite, né? Ela é um trabalho muito bem pensado, porque ela tem um valor imenso quando a gente fala da comunicação com as pessoas, né? As imagens têm um peso absurdo. Então, eu me pergunto muito, assim, o quanto a gente não é apagado, e isso talvez fique um pouco até na mente dos jovens ilustradores que tentam começar essa carreira e que acham que precisam ser
personalidades do Instagram para poder ter uma carreira, assim, sabe? O quanto a gente está cada vez mais atrelando uma coisa à outra. E também não sei como sair desse looping, sabe? Mas eu penso muito nesse apagamento. Eu vou falar uma coisa aqui também que eu não é uma verdade absoluta, mas eu acho também que fica muito no imaginário das pessoas que a ilustração é uma coisa que se replica. Você pode replicar ela em várias coisas, que é diferente de uma tela que você vai colocar ela na parede, numa exposição, no museu, etc. Então, acho que isso também é uma coisa que fica no imaginário das pessoas do valor dela, né? Do que é ilustração, do que é uma pintura, do que é uma escultura. É um pouco da replicação, né? Ainda mais quando a gente fala de digital, né, Dolores? A gente quer muito do digital também, ao mesmo tempo. O valor cai mais ainda, né? Porque hoje em dia, com ferramentas, depois do Procreate no iPad principalmente, né? A noção que as pessoas têm é que qualquer um pode fazer, né? E isso não é verdade. Mas eu acho que a popularização dessas ferramentas também trouxe esse pensamento. É muito triste. É porque é uma confusão, assim, porque é muito mais... o trabalho do ilustrador está muito mais a entender e fazer e criar a imagem do que a técnica que ele vai usar para aquilo. Às vezes é uma coisa super simples, é um desenho simples, é um traço que qualquer um pode fazer. Mas e o pensamento, e o ler o texto, e pensar como é que eu posso, aonde que eu posso acrescentar visualmente essa história. Eu, por exemplo, gosto muito dos vazios. Eu tenho que explicar, às vezes, isso para as pessoas, né? Eu tive um grafite, um mural que botaram um bombe e falaram para mim, poxa, mas é porque ali tinha um grafismo muito grande, por que você não coloca mais elemento, não desenha mais um rosto? Eu falei, pô, porque isso é parte da respiração da ilustração, eu não vou colocar, enfiar um troço aí qualquer, porque alguém não respeita. Se não respeitar, é o problema da pessoa, mas assim, a ilustração é isso. O vazio é isso, é um traço, é um respiro, é uma ideia, é como a pessoa vai fazer a leitura, né? Qual o suporte, né? Eu até estava pensando sobre isso, né? Porque eu acho que isso ficou assim, né? Quando a gente se juntou, ficou bem claro na minha cabeça, né? Vamos dizer assim, o papel da ilustração em cada uma das carreiras de vocês, assim, né? E eu acho que é legal assim vocês comentarem, porque a Dolores, né? Enfim, usa vamos dizer assim, como um lugar de experiência, de testes, não é o resultado final. A Pri, ela sai da ilustração e vai para um outro lugar, né? A Eva é outra. Então, assim, acho que é legal vocês falarem isso, porque às vezes quem está de fora, eu acho que tanto quem já ilustra talvez não consiga perceber essas possibilidades. Eu acho que isso foi uma coisa que perguntaram bastante, né, nas perguntas que fizeram para a Pri, até acho que tem uma pergunta da Eva, né, que fizeram para a Eva nesse sentido, que é, vamos dizer assim, a pluralidade da ilustração, se puder dizer assim, né? Vocês podiam contar, porque é rico e eu acho que valoriza, digamos assim, enfim, a técnica, né? As possibilidades, enfim, que vocês falassem disso. Teve uma das perguntas que é isso, e tem a ver um pouco com a linha da história mesmo. Em algum momento, pensaram assim, já que existe fotografia, por que a gente tem o desenho, então? Por que a gente precisa do desenho numa revista, por exemplo, se a gente tem fotografia? Porque não é a mesma coisa. Porque a ilustração é um olhar sobre algo que talvez não exista e que a gente vai colocar ali, não é nem necessariamente figurativo, às vezes é uma coisa abstrata que você vai colocar sobre o texto, mas que aquele sentimento, aquela sensação visual que você vai passar vai complementar a informação daquele texto. A gente não está só para fazer infográfico, não está só para... Antigamente, dentro da ilustração, era assim, eu vou contar uma história aqui de uma reportagem que aconteceu, por exemplo, não tinha fotografia, então quando você ia contar alguma coisa que você aconteceu, você precisava ilustrar para a pessoa imaginar o que era aquilo. Então, você fazia um desenho, como naquelas revistas Seleções de antigamente, né? E nos jornais, eles tinham um desenho para explicar e tal. Depois da fotografia, não é mais essa a função da ilustração. A função passa a ter uma subjetividade, passa a ser um complemento subjetivo sobre uma informação passada. E, às vezes, contar a história junto, porque já teve livros que eu fiz que são coautorias com a pessoa que está escrevendo o texto. A parte da narração da imagem
ela é tão narração, tão narrativa, tão história, quanto o texto. Mas aí o mercado editorial não considera. O mercado editorial considera que quem escreveu o texto é o autor e o ilustrador em letrinha menor. E isso não é para ser assim, porque às vezes a coautoria é 50%, é 50-50. E hoje a gente tem já ilustradores que são, digamos assim, mais considerados, mais famosos, e que aí o nome dele vem maior, entendeu? Tipo assim, ilustração de fulano, texto de cicrano, entendeu? Então, essas coisas vão mudando também. Então, meninas, mas eu acho que é legal a gente falar, né, um pouco sobre como é que a ilustração caminha aí no trabalho de vocês, né? E tem uma questão, né, que eu acho que é o que todo mundo sempre quer saber do seu trabalho, né, Pri, que é como é que você começa na ilustração e como é que você vai caminhando para esses seus novos desejos, né, do muralismo e das telas, a partir dessa sua experiência da ilustração. Eu acho que no meu caso, a carreira como ilustradora teve muitas fases diferentes, né? Então, acho que as pessoas vão se identificando com determinadas fases e algumas delas foram antes mesmo da internet, né? De ter um perfil na internet em que eu falasse do meu trabalho, em que eu mostrasse meu trabalho. Mas eu sou formada em artes visuais. Então, quando eu estava na faculdade, eu já exercitava a pintura, o desenho, enfim. Eu trabalhava naquela época com educação cultural. Depois que eu migrei para a área do design e fui trabalhar como ilustradora em estúdios de design. E aí também é uma carreira de ilustradora, mas diferente da que eu tenho hoje, porque não era uma coisa autoral. Eu sempre ilustrava serviço de alguma marca, alguma empresa. Então eu não tinha um traço específico. Eu modificava o traço de acordo com o que era necessário. Então, essa também é uma carreira de ilustrador que às vezes as pessoas acabam esquecendo que existe, assim, né? Porque você é um ilustrador que tem que ter na manga muitas possibilidades, né? E eu acho isso também muito bacana. Tenho muitos amigos que ainda seguem nessa área. Mas depois disso, eu comecei a sentir falta de ter um trabalho meu em que eu falasse das minhas coisas, das minhas vontades, enfim, que eu tivesse uma linguagem própria. E eu fui começando a exercitar isso. Então, quando eu virei freelancer, que foi em 2017, aí eu comecei a apostar mais numa linguagem autoral. Eu falei, bom, eu não tô mais afim de ter que ficar mudando o traço o tempo todo para me adequar a diferentes demandas, eu quero ter o meu traço próprio. Então eu fui sentindo mais liberdade, assim, para fazer as escolhas que eu queria. Isso acaba envolvendo afunilar um pouco. Então eu comecei a deixar de lado coisas que eu já não queria fazer, mesmo que isso, na época, parecesse limitar. Que eu acho que quando, no meu caso, por exemplo, que tem uma paleta muito, muito restrita, pode parecer uma limitação, né? Mas no meu caso, não. Foi uma libertação mesmo. Dentro dessa paleta, dentro desse estilo que foi acontecendo aos poucos e vem amadurecendo desde então, porque já mudou muito desde o começo, assim, dessa carreira autoral. Eu pude me sentir mais livre para não só falar o que eu queria, mas deixar que essa linguagem visual tivesse cada vez mais a ver comigo. E aí eu acho que essa liberdade foi tomando conta, assim, até que em 2020 eu já tinha tomado a decisão de não trabalhar só com ilustração, eu já vinha no muralismo desde 2018, também experimentando. Em 2020 eu decidi, assim, que eu ia ter essas três frentes, né? A ilustração, a pintura e o muralismo. Então, acho que foi uma decisão muito consciente que incluía deixar de lado alguns projetos para que eu pudesse abrir esses outros mercados que não eram mercados que eu fazia parte. Então, até quando eu e a Carol, a gente se conheceu, né, no nosso primeiro papo, para falar sobre ser agenciado ou não, né, que era uma coisa que estava muito... Era uma coisa que eu tinha vontade, porque eu me sentia sem mão mais para fazer as coisas, né? Porque é um acúmulo de demandas muito grande quando você é um artista independente. E eu lembro que quando a gente conversou, eu falei para Carol que eu não queria mais só focar em ilustração. Tipo, eu não quero mais só ser uma ilustradora. E esse só não é com diminuição nenhuma, mas eu queria ampliar essas possibilidades de trabalho para mim, de investigação. Então, acho que a ilustração foi uma ponte muito importante para que eu me sentisse à vontade para investigar essas áreas que não eram tão novas, né, no sentido da pintura, por exemplo, porque eu já pintava antes, mas eu tinha deixado de lado como se eu tivesse que escolher uma coisa ou outra, sabe?
ou eu seria uma artista visual, ou eu seria uma artista urbana, ou eu seria uma ilustradora, e eu decidi que não, assim, independente do que qualquer um argumentasse, né, de não ser possível seguir com as 3 áreas, ou de você, a gente falava, né, como não negligenciar uma área, eu não senti nem um pouco essa dificuldade, assim, eu acho que uma complementa a outra de uma maneira tão rica, e eu posso experimentar coisas diferentes, e ter públicos diferentes, e ter discussões diferentes, que eu acho que foi um dos pontos que mais amadureceram, assim, meu trabalho. Eu acho que tem uma coisa, enfim, que a gente estava ouvindo você falar, é que eu me lembro bem, assim, dessa nossa conversa, assim, e eu acho que ela foi motivada tanto por um desejo de querer estar em outros lugares, né, testar o seu trabalho de outras formas. Mas é isso, acho que tem também muito a ver com a questão, né, de uma valorização financeira, né, de uma estruturação de uma carreira a longo prazo, né. Eu acho que isso, né, acho que algumas pessoas perguntaram, né, sobre isso, né, tipo, que horas que funciona, né, você ter alguém para cuidar do seu trabalho, né, que horas que é certo você procurar. Eu sempre penso sobre isso, e tem muito a ver com a escolha das pessoas que eu escolho trabalhar, assim, que não são só escolhas por uma, vamos dizer assim, por um gosto, né, do trabalho em si, porque eu acho que isso é relativo, né? Eu acho que quando você trabalha com arte, você precisa entender, né, que não dá para você fazer um gosto particular do seu olhar, né, tipo, o que me agrada, porque a arte, ela agrada, né, uma série de pessoas em diferentes lugares, né? Então, quando eu escolho fazer isso, eu escolho ter pessoas que também dialogam em vários lugares, mas tem muito a ver com isso, assim, com saber. Às vezes a pessoa não sabe nem muito bem o lugar onde ela está, assim, mas ela sabe um pouco onde ela quer chegar, ou quais os incômodos que estão impulsionando ela para um desejo de mudança, né? E eu acho que isso foi uma coisa que a gente conversou muito, assim, eu lembro de várias falas que a gente teve, né? Tipo, eu me lembro quando a gente falou sobre produtos, né? Ele contou um monte de produtos que você fazia, né? E tal, eu falei, bom, então agora acabou. Tipo, essa aqui, eu me lembro bem dessa frase, né? Falei, bom, quem fez, quem não fez, assim, agora, tipo, a gente vai fazer de um outro jeito. E isso foi muito engraçado, assim, porque isso é exatamente o que você falou, né? Você fecha um monte de portas que você tem, assim, né? E que são portas libertadoras, assim, não são portas que te impedem de estar em algum lugar, né? Isso que eu acho que é bacana de pensar. E como é que foi, assim, Pri, a sua formação? Bom, eu sou formada em artes visuais, me formei pela Belas Artes, e eu acho que eu entrei muito com uma noção do que era, assim, muito deturpada, porque eu nunca tive uma família, assim, que tinha esse pezinho na arte, né, nem que tinha uma formação acadêmica, né. Eu sou uma das primeiras pessoas da minha família, se não a primeira a ter uma formação acadêmica, então eu não tinha muita noção do que era artes visuais. Eu lembro que na adolescência eu falava que eu queria ser ilustradora, era isso que eu falava. E eu, obviamente, hoje eu penso que eu não tinha a menor noção do que era, sabe? Tipo, eu não conseguia ter dimensão de todas as possibilidades que existem sendo ilustrador. Eu imaginava naquela época que ilustrador era um ilustrador de livro. Eu só achava que existia essa possibilidade, era um ilustrador de livro. E eu entrei na faculdade pensando, vou fazer artes visuais, vou ser ilustradora. Quebrei, obviamente, a cara, porque a faculdade de artes visuais, assim, ó, no sentido, para mim, que sou uma ilustradora que é do figurativo, para mim foi um tapa na cara, assim, passou por cima de mim com um trator, assim, porque era rechaçado completamente. Então, eu tive muita dificuldade com isso durante a faculdade, porque, assim, por conta da minha posição financeira, assim, eu não tinha condição de largar uma faculdade e começar outra. Então, as pessoas falavam, por que você não vai para design, então? E eu falava, gente, não existe essa possibilidade, estou aqui, eu preciso terminar. Então, até por isso eu saí um pouco, né, das artes visuais e fui trabalhar efetivamente com o design, né, na prática. E foi na prática que eu aprendi a mexer com essas ferramentas e fui conhecendo o mercado e sempre com muito interesse. E as pessoas que trabalhavam comigo eu sempre perguntava muito, porque, no geral, todo mundo ao meu redor era formado em design, eu era a única em artes visuais nesses estúdios de criação. Então, isso me ajudou muito. Mas, para você ver como a possibilidade se amplia tanto, quando eu decidi, assim, que eu ia ter essa carreira autoral, eu senti falta de estudar teoria, assim, e eu fui para ciências sociais, então eu fui fazer as extensões
na área de estudos de gênero, que é o que deu uma sustentação muito grande para o meu trabalho, e é por ali que eu continuo os estudos. Então, olha como existe uma grande possibilidade de mescla, assim, de formações. Eu acho que isso é o que torna mais rico, essas combinações que são consideradas peculiares, assim, e que tornam um artista único, e o que ele fala único. Eu acho que até, né, pensando nisso que estava dizendo, né, a gente sempre fica nessa questão um pouco, né, qual é a diferença entre um designer e um ilustrador, né, que lugar é esse que o designer ocupa e que lugar que a ilustração ocupa, né, eu acho que Dolores tem um pouco de lugar de fala nisso, né, que a Dolores trabalhou bastante tempo nesse lugar da ilustração, né, com design, né, tipo, com cenografia. Sei lá, eu vou dizer que não sei se eu tenho um lugar de fala, eu tenho lugar de fala e ao mesmo tempo posso dizer que eu também não tenho, porque eu acho que desde criança eu sou uma hiperativa da criação, então acho que eu sempre trabalhei em ambientes de criação. Quando eu trabalhava em agência também era criação, entendeu? Apesar da minha formação ser cenografia, mas eu acho que, sei lá, acho que até por eu ser filha única, eu desenvolvi uma comunicação toda através de desenho, de ilustração, mas aí depois eu transformei o desenho também em coisas tridimensionais, saindo do papel, virando uma estrutura, e aí depois eu voltei para o bidimensional, e aí agora eu estou no mural, entendeu? Então é uma coisa que eu vou flutuar, eu sou um fitoplâncton na vida, assim, criativa, sabe? Então eu fico meio com medo também de falar assim, não, você já fez logo, marca, você já fez isso, você já fez ilustração, dizer que, não, eu tenho lugar de fala. Eu sou uma pessoa que vai testando coisas, né? E eu não gosto muito de dizer que eu sou isso, sou aquilo. Eu gosto de dizer que eu estou. Eu estou muralista nesse momento. A ilustração, eu sempre serei ilustradora, porque é a maneira, desde né, do começo de vida, como eu me expresso. E é isso. Você se formou, qual é a sua formação, assim, nessa trajetória? Eu me formei, eu fiz 2 faculdades, comecei a fazer 2 faculdades, a Belas Artes na UFRJ e cenografia na Unirio. Mas como o nosso país fica dizendo que você, enquanto pintora, não vai ganhar nada, né? Eu escolhi terminar a de cenografia porque eu sabia que tinha mais campo de atuação, assim, que poderia me trazer algum, né, ganho financeiro, porque eu poderia trabalhar com teatro, televisão, cinema, inclusive trabalhei com tudo isso, e o desenho sempre me auxiliou, a ilustração sempre me auxiliou, era sempre como eu tirava as coisas, minhas ideias da cabeça, entendeu? Então aí sempre tinha aquela pessoa, chama a Dolores, que ela deve saber fazer isso para você, chama a Dolores. Então eu trabalhei com design, eu trabalhei com ilustração, eu trabalhei com teatro de boneco, eu trabalhei com cenografia, eu já montei exposição para artista plástico, entendeu? Então, assim, é a maneira como eu me comunico, né? E a pintura também, porque eu também fiz Belas Artes em pintura, eu só não terminei, por uma questão financeira mesmo. Ô Eva, e você, né, acho que das 3, assim, né, vamos dizer assim, é a única que tem a ilustração como o seu principal trabalho, né? Digamos assim, né? Você é uma ilustradora, né? Até eu acho que você sempre fala, né? Você sempre me ensina muito sobre isso, assim. Como é que foi que você se formou? Como é que você construiu, assim, até... Enfim, acho que a Pri falou uma coisa que foi legal, né? E a Dolores falou bastante técnica, e a Pri falou isso, né? Dessa possibilidade de você mesclar uma formação, digamos, que não seria tradicional para a ilustração, mas que ajuda na construção retórica, né? E no pensamento crítico e artístico do trabalho dela. Como é que você chegou até aqui? Então, eu falo muito, né, tipo, eu de ilustração porque eu sou muito apaixonada pela arte, enfim, por essa técnica, e eu acho que as pessoas não entendem muito ou desvalorizam aquilo que a gente conversou, e não precisa, a gente tem que ficar falando, né, mas eu me identifico muito com essa frase que a Dolores disse agora, do não sou, eu estou, e eu digo que eu sou mais assim, eu não digo nem que sou, nem que estou, eu faço, então eu faço ilustrações,
faço arte, faço isso. E tudo isso, para mim, vem da comunicação. Por isso que eu falo tanto, né, de comunicação. A minha formação acadêmica, não vou nem dizer que existe, porque eu não terminei a faculdade, mas eu comecei a faculdade de comunicação. Eu queria fazer documentário, eu gostava de jornalismo, eu gostava de contar histórias. E acabei indo porque, como eu tinha como hobby o desenho, e eu fiz muitos cursos quando era adolescente, de desenho, de pintura a óleo, aquarela, eu levava como como uma coisa que eu gostava de fazer. Mas o meu trabalho era dentro da comunicação. E quando surgiu a oportunidade, porque na minha vida acontecem as coisas assim, de surgir coisas, ideias, e vamos fazer isso aqui? Vamos. E aí, por isso que eu digo que eu faço, porque eu faço. Vamos fazer. E aí rolou a história da ilustração e eu fui fazer um curso no Tomi Otaki, que era de narrativa e de ilustração com o Odilon Moraes, que é um ilustrador que eu até indiquei no Instagram da Borda, que eu acho ele um ícone, porque é um cara que trabalha só com aquarela, é um tradicionalzão, que foi meu professor e que eu acho incrível o jeito que ele narra as histórias, que ele conta desse ponto de vista de contar algo que o texto não conta. E eu fiz esse curso e, assim, abriu minha cabeça para uma série para o entendimento mesmo do que é ilustração, porque na época eu gostava de pintar, quando eu era adolescente, eu gostava de fazer quadros e pintar e fazer aquarelas, mas eu achava que a vida de ateliê era muito chata. Vamos lembrar que a gente estava nos anos 90, tá? Lá no começo dos anos 90 não existia internet ainda, eu achava chatíssimo. Mas eu vou ficar dentro de um ateliê pintando para ver se depois as pessoas vão querer comprar meus quadros? Chatíssimo, não gosto. E aí, por isso que eu fui fazer comunicação, porque era estar junto com, né, falando com pessoas, fazendo projetos junto. Eu achava que era uma vida mais dinâmica, né? E aí, quando eu voltei para a ilustração, já era um outro mundo que eu estava encarando. Eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, gosto das coisas, mas eu não achava atraente a vida do artista, como se configurava nos anos 90. E aí, eu entendi que dava para a gente conversar com alguém que está fazendo um livro, pensar como é que a gente vai contar essa história juntos, como que a gente vai fazer isso virar, sei lá, tem uma ideia legal, uma frase legal, a gente vai fazer um pôster e vai reproduzir isso, vai espalhar vai vender barato para um monte de gente, vai espalhar pela cidade, vai colar nos lugares. A ilustração, ela tem um dinamismo que eu vi no que eu não via nas artes visuais no começo quando eu comecei a estudar. E aí é isso, aí todos os cursos que eu fiz, e aí a faculdade de comunicação e a minha vida como jornalista me ajudou nesse sentido de conseguir ler um texto, entender ele, aquela história e falar, mas o que ficou faltando? O que a gente precisa contar mais? Dentro, tipo assim, quais são as perguntas que ficaram no ar e onde eu posso entrar e conversar com o texto e com o leitor e com aquela audiência. E é isso. Dentro do que a Pri falou também, é tudo tortuoso, né? A gente começa na Belas Artes, começa na comunicação, começa de onde começar, depois a gente vai correndo atrás do que ficou faltando, né? E eu acho que uma das pessoas que também tem muita curiosidade é um pouco assim, né, dos processos de criação de cada uma de vocês, né, as técnicas que vocês usam, né, enfim, as ferramentas que vocês têm. Quem quer contar um pouco assim como é que funciona? Eu até me lembro de uma pergunta que era assim: vale a pena ter um estilo único? Essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que o estilo nunca é único. Eu acho que cada ilustrador, cada artista tem suas assinaturas, assim, mas não é único porque se você olhar, colocar uma coisa lá da outra, ele vai ele vai se torcendo, assim, para se adaptar às diferentes finalidades, assim. Então, eu não acho que seria uma coisa estática, né? Eu acho que tem como ir permeando, assim, né, diferentes possibilidades. Mas eu, no caso, o que me aproximou de volta dos processos analógicos foi o muralismo, porque eu estava muito no digital, horror a pegar num lápis de cor, horror a pegar num lápis, não queria mais, assim, tipo, depois que eu fui pro digital, eu falei, não quero mais pegar lápis nenhum,
Então, acho que o muralismo que foi me aproximando de novo, e hoje as duas coisas não só caminham paralelamente, mas elas vão se permeando, vão se conversando no mesmo projeto. Eu acho que nesse sentido, né, é engraçado isso, porque parece que você vai e volta, e volta e tá de novo no manual, né? O dia Dolores me mandou um sketch dela, né? E é isso, assim, também a Dolores, ela é muito engraçada, né? A Dolores, ela engraçado, enfim, é interessante, engraçado não é a palavra. Ela rabisca todos os murais à mão. E aí ela tem um processo que assim, ela rabisca. Bom, enfim, eu não vou contar, né? Acho que ela tem que contar. Eu tenho vários processos, mas eu acho que o manual ele sempre me leva para um lugar mais além, sabe? Claro que tudo depende do fator do tempo, né? Porque não adianta também eu querer fazer a Capela Sistina com o cliente querendo um negócio para 2 dias, com R$ 2 no bolso. Vamos combinar também, né? Então, a gente tem que adaptar as coisas com o tempo e com o valor, né? Daquilo. Mas eu acho que a minha mão foi tão treinada no manual que eu não consigo chegar num resultado se eu não começar a rabiscar ele no manual. E, às vezes, eu também só... E como eu gosto também, às vezes, de simplificar muito, né, e limpando até chegar na beleza do traço, eu também gosto também de passar a limpo, não só o desenho, como finalizar e depois passar a limpo e ver aonde eu posso chegar naquilo e depois digitalizar. Então, eu tenho muitos... Aliás, mas eu invento muito processo também, sabe? Coisa que eu uso para de repente eu estou inventando um joguinho na minha cabeça para fazer outro processo, para poder ver se chega em outro resultado. Mas o manual, eu sempre acho que ele me leva a um lugar pessoalmente, de satisfação pessoal, entendeu? Assim, talvez o cliente não perceba, se eu fizer a mesma coisa num digital no manual, talvez o cliente não perceba a sutileza que tem no resultado final, mas eu sei, né? Eu sei do que eu passei para poder chegar ali. Então, é meio que isso. Então, eu desenho várias vezes a mesma coisa, e vou passando na mesa de luz, aí depois eu passo para o iPad, aí eu repinto, aí pinto, às vezes essa cor, nessa cor. Então, eu tenho uns processinhos meio dodóizinho da cabeça, sabe? Uma coisa que sempre rola essa pergunta sobre o negócio do estilo é bem interessante, porque tem essa figura do ilustrador que faz tudo, que faz todas atende a todas as demandas, e tem o ilustrador que tem um estilo ou um definido, ou uma temática definida, e vai nesse, né? E eu acho que é importante, não sei, eu acho os dois importantes, né? Tipo, ó, a pessoa que faz tudo legal, ela tá ali para um tipo de cliente ou tá trabalhando num estúdio de desenho e tal. Mas a partir do momento que você tem um estilo próprio, você passa a ser lembrado quando alguém precisa daquele estilo. Fala, nossa, quero contar essa história. Quem contaria essa história bem? E a pessoa lembrar do seu nome, eu acho que essa sinergia é o que a gente procura conquistar. Não acho que é obrigatório você ter esse estilo, e também não acho que é obrigatório você saber fazer todos os estilos, porque às vezes tem uma galera que pensa, que sai meio que achando que é obrigado. Não, eu tenho que saber fazer 3D, eu tenho que saber anatomia perfeita, eu tenho que saber... Não, não tem, você tem que saber o que tipo de trabalho que você quer seguir, e tem espaço para todo mundo. Não é para ser uma briga. Desculpa, então, interromper. Eu acho que muitas pessoas o estilo não é a palavra exata, eu acho que é o traço. As pessoas me reconhecem mais o meu trabalho pelo meu traço. Se eu for fazer ele preto e branco, se eu vou fazer ele com, sei lá, muito preenchido, com sombra e luz, isso não é o que vai definir, talvez, entendeu? Mas o meu traço, tipo assim, esse rosto aqui com certeza foi o Dolores que fez, entendeu? Então, o estilo é muitas vezes o que o cliente também pede, entendeu? Às vezes, pinta fulano. Por mim, eu pintaria de outro jeito, mas tem que fazer com 4 cores, com não sei o quê, com nananá, entendeu? Então, eu acho que é o traço. Essa a minha agonia de chegar no meu traço sempre
cirúrgico para mim, né? Essa que é a questão. Eu acho, até aproveitando assim que a gente também já está, enfim, se encaminhando aqui para o final, acho que a Eva falou uma coisa importante, assim, que ela trouxe essa abordagem do mercado, né? Que é o como que você consegue. Eu acho que essa é uma grande questão dos ilustradores que ou estão começando, já estão há algum tempo, enfim, que querem se estabelecer no mercado, né? Que é como que isso acontece, né? Ela comentou isso, né? Quando a pessoa vai atrás de você por um determinado, né? É como quem diz assim, só aquela pessoa pode trazer, ilustrar aquilo para mim da melhor forma, né? Eu acho que isso, vamos dizer assim, é quando você atinge ali o objetivo, né? Tipo, eu cheguei aqui e eu olho e falo, eu gostaria de ter. E aí eu queria que, acho que era legal a Eva falar disso, assim, que eu acho que ela fala com bastante propriedade, assim, desses lugares que a ilustração ocupa, assim, aonde que, né, pensando assim, acordei hoje, nasci, quero ilustrar, onde eu posso, o que eu posso fazer, assim, né, onde é que eu posso atuar, quais são os mercados, né, acho que a Eva, ela fala bastante disso, né, da diferença entre esse lugar da arte e da ilustração, enfim, conta um pouco. Eu acho que todas nós, né? Eu acho que podemos contar um pouco, assim, porque isso que a Pri falou, que quando achou que ilustradora era fazer livro e era esse o limite. E eu acho que muito provavelmente era mesmo. Antigamente tinha essa limitação porque é só o livro que existia. Não tinha outro lugar para você, era onde a coisa se comunicava, no livro, numa revista, nessa coisa impressa. E nos últimos tempos, a ilustração ela foi ganhando, não dentro do mercado editorial mesmo, uma série de novas possibilidades, tanto do formato livro, que cresceu de maneira absurda a quantidade de experimentações gráficas que podem ser feitas com o formato livro. Eu fiz um livro que era em formato de envelopes, os textos estavam dentro de envelopes e as ilustrações estavam nas cartas, impressas nos envelopes e o texto estava dentro da carta. Então, tipo, vai variando. Tem livro sanfona, tem livros que vêm... Aí, hoje em dia... Eita, o tempo tá calmo. Hoje em dia, o livro com a internet, você ampliou de outra maneira também a possibilidade de ilustração em suportes diferentes, onde você vai colocar a ilustração em diferentes superfícies. Eu fiz, por exemplo, um projeto para o SESC que era envelopar um elevador por dentro. Então, o escritor escrevia uma história que desse para ler no tempo de uma viagem de elevador, e aí, com a ilustração, a gente envelopou o elevador inteiro. E era um projeto do SESC que ele colocava isso, que era histórias em lugares inusitados. Então, era no bebedouro, o pessoal ia beber água e lia uma poesia junto com uma ilustração. E essa quebra do livro enquanto objeto narrativo, a gente sair desses grilhões do tipo, não, liga, para você contar uma história, você precisa de uma arte sequencial, um livrinho, uma pagininha depois da outra, e a gente rompe com isso, a gente descobre que histórias e ilustrações, elas podem estar em todo lugar. Um cartaz é uma história, e aí eu acho que a Pri pode falar melhor, um mural é uma história, você conta uma história fora do papel. E eu acho que isso é muito rico, é onde a gente se encontra na Aborda, inclusive como uma facilitadora da gente encontrar as melhores maneiras de espalhar nossas histórias por aí. Eu acho que essa narrativa que a Eva fala, fiquei pensando também que é uma narrativa que acontece quando a gente tem essa pesquisa autoral, essa pesquisa poética, conceitual, essa narrativa acontece entre trabalhos, que é o que a gente vê no caso da Dolores, da Eva, no meu caso também. Os trabalhos mesmo se conversam e não por uma questão estética, eles têm uma temática. Então, também é uma narrativa muito legal da gente pensar. Então, meninas, eu acho que a gente acabou contemplando, assim, todos os pontos, né, que a gente acabou sendo perguntado, que a gente tinha levantado. A gente, enfim, falou bastante, assim, estouramos quase o nosso tempo. E aí a gente deixou um fechamento, né, para cada uma de vocês fazer uma indicação, até como uma sugestão, né, de um artista, de um livro, de um curso. Então, eu fiquei pensando se cada uma não indicava uma coisa diferente, né? Tipo, uma indica um curso, a outra indica um nome, a outra indica um livro. Enfim, quem quer começar para a gente encerrar
e agradecer também a troca, que eu acho que é sempre muito positiva, e eu acho que vai ser muito potente, muito forte para quem escutar a gente, né? Depois. Eu posso indicar ali um livro de ilustração, não como desenhar, né? Não, é isso. Eu vou indicar essa Bárbara Baldi, que foi uma das também que eu indiquei lá no grupo. Lindo demais o trabalho dela, né? É uma artista italiana que, apesar de se falar muito que meu trabalho é um processo muito manual, esse livro é todo feito no digital e ele é maravilhoso, que é Luz que Fenece. Eu vou mostrar aqui na imagem, mas depois a gente vai... E ela é uma artista que desenhava para a Disney e que, no ano retrasado, resolveu fazer um trabalho pessoal, né? Fazer ela mesma, contar a história da cabeça dela, né? Uma história. E o livro é demais, é lindo, assim. E é todo digital, com um pensamento de técnica tradicional, mas assim, todo digital e é lindo demais. Demais. Quem quer indicar? Quem que é a próxima que quer indicar? Eu vou indicar um curso e eu vou fazer bem uma sessão merchan, porque eu vou indicar o meu curso que sai esse semestre na Doméstica, que eu não tô boba nem nada. E embora não seja um curso especificamente de ilustração, é um curso que eu mostro o meu processo numa pintura, e eu acho que nesse curso eu vou falar de assuntos que são válidos para ilustração, para pintura e para o muralismo, porque os três fazem parte do meu processo. Então ele sai esse semestre, ele não tem data, mas fiquem de olho no meu Instagram, que eu anuncio, eu acho que vai ser muito legal. E eu quero indicar um curso também. As pessoas sempre me perguntam, é uma pergunta que surgiu e que sempre surge, sobre aprender a desenhar, se todo mundo pode aprender a desenhar. Eu acho que eu sempre respondo assim mesmo. Todo mundo sabe desenhar. Uma criança sabe desenhar. Todo mundo, se pegar o lápis e o papel, desenha. A questão é, onde você quer chegar com o seu desenho? O que você quer desenhar e você não está sabendo? É a partir desse ponto que a gente precisa procurar todo mundo tem alguma coisa que não sabe fazer. E a partir daí é que a gente tem que procurar os cursos para ir se aperfeiçoando. Mas o começo você já tem uma caneta, você já tem um papel, vai e desenha e vamos embora, vamos todo mundo fazer o que quiser para se expressar. O aperfeiçoamento é constante, contínuo, ele nunca acaba. E eu queria sugerir os cursos que eu adorei fazer na Doméstica também, que são do Adolfo Serra. Tem um que é de ilustração infantil e o outro que é técnica de ilustração para desbloquear criatividade. Eu acho o que tem especial nesse curso é que ele mostra diversas possibilidades, tanto de narrativa, quanto de materiais, quanto de lidar com espaço, com vazio, com desenho, com diversas possibilidades. Eu acho que todo mundo pode se identificar com alguma coisa dentro desse curso. Adoro os cursos da Doméstica, estou muito feliz que a Pri vai fazer curso lá, e eu acho que eu aprendo muito lá, é baratinho, e, cara, tem muita coisa legal na internet, no YouTube também, de graça. Para quem quiser se aventurar, a gente vive num mundo maravilhoso, que a gente não tem que pegar 30 metrôs para chegar no curso que a gente queria fazer, como eu fazia quando eu era adolescente. Então, vamos estudar, vamos aprender, vamos desenhar, principalmente, mão na caneta, digital, no mouse, em tudo, e vamos fazer a arte, que é isso que o mundo precisa, entre outras coisas. Maravilha, gente. Eu não vou indicar um curso, eu não vou indicar um livro, eu não vou indicar um artista. Eu vou só dizer que a gente na Aborda está aberto para ilustradores, né? Assim, diferente que todo mundo acha, a gente trabalha com ilustradores, estamos aí, temos 3 ilustradores, né? O fato de estar na rua ou não estar na rua não é um recorte que a gente faz, inclusive a gente fez o primeiro mural da Eva na rua, que foi uma felicidade para a gente aqui no Rio. Eu estou realmente também muito feliz com esse curso da Doméstica da Pri. A gente pensou muito se faria ou se não faria esse curso, né? Foi uma discussão que a gente teve. Vou até inclusive fazer um adendo aqui, o que ela falou, ele mais do que falar sobre técnicas, ele fala sobre o processo de criação dela, que eu acho que isso é o mais importante, uma coisa que foi muito importante para a gente na decisão de fazer o curso, né? De estar na Doméstica. A gente não queria só falar de técnica pela técnica, a gente queria falar sobre a construção do pensamento poético e artístico dela, né, Pri? Eu acho que isso
pautou muito as nossas escolhas. Então, esse é um curso que eu também indico. Eu queria agradecer vocês. A gente está super estourada no nosso tempo. Eu vou fazer aqui a finalização. Agradecer demais, né, tudo que a gente constrói juntos, né? Eu sempre digo para todo mundo: a Aborda não é minha só, ela é uma construção coletiva de todas nós. Esse foi o 4º episódio do Abordaria, o nosso podcast, onde a gente conversa com artistas da Aborda e nossos parceiros. Quem sabe numa segunda temporada com outros artistas, a gente ainda não sabe. Quem não ouviu os nossos podcasts, eles estão disponíveis no Spotify e no YouTube. Basta você procurar Abordaria, tudo junto, você vai encontrar lá. Esse é o nosso 4º episódio. Para finalizar, eu queria dizer que quem não segue a gente ainda no Instagram, para seguir, o nosso arroba é @aborda.arte. Eu vou dar todos os arrobas aqui. Dolores é @ESOS_Dolores, @Eva Oviedo, tudo junto, @Pri com 3 Is, _Barbosa. Quem não segue a gente, segue lá. Quem não segue a gente no Spotify, segue lá. A gente também tem texto no Medium, tem site, tem um monte de coisas. Meninas, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, é com vocês. Só agradecer a todo mundo que está escutando, e a gente segue nos Instagrams respondendo o que vocês acharem que falta nessa conversa. E só vou complementar aqui, ó, pessoa que não gosta do Instagram, mas vai falar para acompanhar o Instagram, porque a gente vai fazer postagens ainda sobre esse mês de ilustração. Então, continua acompanhando lá.